Olá galera, tudo bem? Aqui é o Everton e agora eu vou falar sobre esse domínio de funções reais, a segunda parte, ok? Vamos lá. Lembrando que na aula anterior a gente começou a falar de radicais no denominador, né? Ou no numerador, que são, depende, para mudar muito a situação, depende da situação, muda o resultado, né? Nesse caso aqui, nós temos o seguinte: no numerador, nós temos o radical, né? De índice par, que no caso é a raiz quadrada, x menos 3. Então aqui dentro nenhum valor pode sair negativo, tá? E embaixo a gente não pode zerar. Então a gente não pode botar qualquer valor serve, menos um valor que entra aqui que vai zerar. No caso é o 4, né? Sabe disso. 4 menos 4 dá zero. Então 4 é proibido. E aqui é proibido qualquer número que faça aqui dentro virar um número negativo, ok? Vamos lá. Primeiro vamos para as duas restrições que nós temos. Aqui dentro não pode ser negativo. Então o que tiver aqui dentro, essa expressão tem que ser o quê? Maior ou igual a zero, certo? Pode ser zero também, porque existe raiz de zero é zero. O de baixo, né, a segunda restrição, é que a gente não pode ter um valor que zere isso, né? Que no caso a gente até sabe o valor. Vamos lá. Aqui nós temos x menos 3 maior ou igual a zero. E embaixo x menos 4 diferente de zero. Vou pegar esse menos 3 aqui, vou trazer para cá, para o lugar do zero. No caso eu não estou trazendo, estou somando 3 dos dois lados, ok? Mas é uma forma mais informal. Então menos 3 para cá, troco o sinal. Então x é maior ou igual a 3, ou seja, aqui dentro só pode entrar valores maior ou igual a 3. Por exemplo, se for maior ou igual. Se for igual, 3 tira 3 dá zero. Vai zerar aqui. Se zerar aqui em cima, mas aqui embaixo não zero. Ó, 3 menos 4 menos 1, certo? 0 dividido por menos 1 dá zero. Então é um valor que existe, né? Porque eu não estou preocupando se vai ser positivo ou negativo, estou preocupando se pode existir o valor. Então, no mínimo maior ou igual a 3. Se for 4, por exemplo, maior ou igual a 3, se for maior que 3, por exemplo, 4, 4 tira 3 dá 1, raiz de 1 dá 1, 4 tira 4, aí que é o problema, tá vendo? Aí vai zerar. Então, a gente vai ter uma restrição para o de baixo, que tem aqui na segunda parte. Então, aqui 4, x menos 4 é diferente de zero. Então, quer dizer que vai existir um valor que vai zerar aqui. Que no caso é quem? 4, né? Pega esse menos aqui, traz para cá 4. Então, eu não posso usar o 4. Qualquer valor acima de 3, só não pode entrar quem? O 4. Se eu pegar o 5, 5 tira 3, dá 2. A raiz de 2 é um valor numérico. 5 tira 4 dá 1. Aí pode, né? Um valor numérico, raiz de 2 por 1, né? Vai dar um valor. Algum valor vai dar, né? No caso do raiz de 2 mesmo, mas não importa o valor. O importante aqui não pode dividir por zero, né? E nem pode sair negativo daqui de dentro. Então vou juntar as duas restrições. Eu quero todos os valores maior ou igual a 3, mas não pode ser 4, certo? Então vou colocar numa reta para você visualizar o que vai acontecer. Ponto 3, né? Aqui vai ser o 3. Eu posso usar o 3. Do 3 e qualquer valor que vier depois do 3. Só não pode quem? O 4, né? Todos os valores, 3,1, 2, 3, 4 e infinito, né? O 4 não pode, mas pode todos os valores depois dele, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse intervalo, né? Antes dele, do 4, e o intervalo depois do 4. Essa é a minha solução para esse domínio. Ou seja, valores entre 3 e 4, com o 3 incluído, o 4 não, e valores acima do 4. Então ficaria assim algebricamente falando, né? X pode ser qualquer valor, desde que x esteja entre 3, incluído, cada esse sinal de baixo, né? Que está dizendo que está incluído 3, pode ser igual a 3, e menor que 4. Menor significa não pode ser o 4, tem que ser menor que ele, pode ser 3,9999 infinito, mas não pode ser o 4, ok? E todos os valores depois do 3, ou seja, x maior que 4, né? Maior que 4, então a partir do 4,00001, 0 infinito até 1, pode, não pode 4.
em forma de intervalo seria o quê? Aqui é fechado, né? Porque está incluído o 3, então é colchete no 3, parêntese no 4, né? Até aqui. Aí aqui é parêntese no 4, nessa segunda parte, a mais infinito, certo? Aí você vai unir os dois intervalos. Tá pintadinho é colchete, parêntese está aberto o intervalo, ou seja, o número está excluído do intervalo. A união do exclusão, né? E pegando os valores acima do 4. Vamos para a próxima questão. Aqui já é mais complicado. Por quê? Aqui a questão toda é que é uma divisão, né, de numerador com denominador, e que eles dois juntos não podem gerar um número negativo, certo? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, numericamente, vamos pegar o 5, né? 5 tira 3 dá 2. 5 tira 4 dá 1. Então fica 2 por 1 dá 2. 2 é um positivo. Então pode. Vamos pegar o número 3. Será que 3 pode? 3 tira 3 dá 0. Certo? O 0 pode? Pode. Quem disse que não pode? Não pode embaixo. 3 tira 4 dá menos 1. 0 por menos 1 dá 0. Então 0 pode. O 3 pode, aliás, né? Vamos pegar o valor número 4. 4 tira 3 dá 1. Pode. 4 tira 4 dá 0. Aí já não pode. Aí a restrição do denominador, né? Vamos pegar um outro valor. Vamos pegar, por exemplo, 3,5. 3,5. 3,5 menos 3 dá 0,5, né? Mas 3,5 menos 4 dá menos 0,5. Ficou 0,5 em cima e menos 0,5 embaixo. 0,5 por 0,5, valores iguais, dá 1, mas fica negativo, então não pode. Ou seja, vai existir valores em que em cima vai atender um sinal e embaixo vai atender outro. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer de uma forma que satisfaça o quê? Primeiro, que não possa ser zero embaixo e que não possa sair valores negativos quando eu dividir um pelo outro. Ou seja, os sinais não podem ser opostos em cima e embaixo. O que a gente faz com isso? A gente vai fazer análise de sinal. Como é que consiste a análise de sinal? Eu vou fazer uma aula só sobre isso. Aí eu vou colocar depois aqui e vou direcioná-los para essa aula, caso precisem. A análise de sinal, ele vai me dar o tipo de sinal que eu quero, qual intervalo que eu quero que saia, entendeu? Para me atender, por exemplo, se eu quero que saia um valor positivo aqui, ou valor negativo, incluindo os 2, ou 3, ou 4 expressões que tiverem. Então, isso é análise de sinal, né? Que a gente vai pegar, vou fazer uma aula só sobre isso. O que a gente vai fazer agora? Primeiro eu vou pegar, tá, as expressões que eu quero, né? No caso, isso aqui, os dois, agora, como está dentro do mesmo radical, os dois não podem ser valor negativo, ou seja, tem que ser maior ou igual a zero. É a restrição geral deles, certo? Aí, vou fazer aqui agora a tabela de sinais, tá? Para poder a gente resolver essas questões. Primeiro eu vou pegar x menos 3, jogar aqui, né? Que é uma expressão que está no numerador. No denominador x menos 4. E aqui vai ficar a expressão que eu quero, certo? Que é a divisão dos dois. O que eu tenho que fazer? Primeiro achar a raiz de cada um, a de cima e de baixo, separadamente, tá? Esquece essa questão de estar restrito ou não. A gente vai ver aqui na tabela de sinais. Eu quero achar a raiz desse aqui. Quem é que 0 de cima? X menos 3 igual a 0, então x é 3. X menos 4 igual a 0, né? Então x igual a 4. Ou seja, aqui quem zera esse aqui é o 3, quem zera esse aqui é o 4. Bem óbvio, né? Então o que acontece? Eu tenho que saber agora quem vai zerar o x menos 3, né? É o 3, é o 4, é o 3 e o x menos 4 é o 4. Primeiro que tem que fazer é o seguinte: quando você constrói uma tabela,
você, independente de quem tiver aqui, você vai fazer as equações e achar as raízes. Quando você achar as raízes, vai colocar aqui, nessas caixinhas, se tiver uma, duas, três, quatro, cinco raízes, tá? Vai colocar em ordem crescente. No caso, agora primeiro vem o 3 aqui, né? Depois vem o 4, ok? Agora vamos preencher a tabela, tá? Agora é a parte mais fácil de preencher a tabela, tá? Porque a parte mais chata é essa de você interpretar o que vai fazer primeiro, tá? Primeiro, quem é que zera essa expressão x menos 3? Não é o 3? Então, vou colocar o zero aqui, né, nessa caixinha, ok? Quem é que zera o x menos 4? É o 4. Então, é aqui na direção do 4 eu coloco o zero, ok? Agora, eu vou fazer uma pergunta. Para valores acima do 3, se eu colocar aqui valores acima do 3, qual o sinal dos números do resultado que vai dar? Vamos lá, por exemplo, se for 4, 4 tira 3 dá 1, 1 é positivo, não é isso? Então, vai ser mais. Se eu colocar 3,5, 3,5 é maior que o 3, então vai ficar positivo também. Então, todos os números à direita do 3, depois do zero, que eu colocar vai ser positivo, certo? Qualquer número maior que o 3 aqui vai me dar um resultado positivo, né? Se for 3 vai ser zero. E se for abaixo do 3, né? Por exemplo, 2. 2 tira 3 dá menos 1, então dá negativo, né? Qualquer número antes do 3 dá negativo. A mesma questão aqui do x menos 4. X menos 4, onde que ele zera? No 4, certo? Então, um valor maior que o 4, né? Vai dar valor o quê? Aqui do lado direito. Positivo. Qualquer número que escolher vai ser positivo. Então, vamos para lá, né? Mas antes do 4, se eu diminuir pelo 4, é o quê? Negativo, né? Se eu colocar, vamos lá, 3 tira 4, 2 tira 4, são valores negativos. Então, antes dele, tudo é negativo, certo? Isso é análise de sinal. E é fácil porque eu trabalho com funções lineares, aí dá para interpretar, ok? Cuidado com que o sinal do x está positivo. Se fosse negativo, seria ao contrário, tá? Agora aqui é uma divisão, né? Vamos dizer que são números que tem aqui, né? Números, e eu quero dividir os dois, né? Se eu dividir qualquer número negativo por outro número negativo, né? Vai dar o quê? Positivo, né? Se eu pegar o número o zero, dividir qualquer número negativo, vai dar o quê? Zero, né? Se de baixo der negativo e em cima for zero, vai dar zero. Agora, se eu pegar o número positivo, dividir por número negativo, sinal diferente, dá o quê? Menos, né? Sinais iguais é mais, sinais diferentes é menos. Se eu pegar o número positivo e dividir por zero, posso? Não posso dividir por zero. Aí, não vai ser nem positivo, nem negativo, nem zero. Vai ser o quê? Não definido. Porque não tem resultado para nenhum número que divida por zero. A gente vai botar ND, ok? Está excluindo 4 então, ok? Positivo com positivo dá positivo. E agora, o que eu faço com isso? Sabendo a tabela, agora é só questão de interpretação. A gente sabe que daqui de dentro, os dois não podem ser o quê? Né? Negativo, ou seja, tem que ser maior que zero. Para ser maior que zero, os sinais têm que ser o quê? Positivos, né? E onde está positivo? Está antes do zero, não é isso aqui, ó? Antes do zero, valores que vêm do menos infinito até o zero, né? E depois do zero, não, desculpa, 3. Antes do 3, aqui, né? Que zero aqui, certo? E depois do 4, né? Antes do 3 e depois do 4. São os sinais positivos, porque aqui está demandando um sinal positivo. Então, a gente criando essa questão, então vamos lá. É qualquer valor antes do 3, o 3 pode? Pode, porque não há nenhuma restrição para ele. Então, porque deu valor zero, não é por isso que não pode. Pode, nesse caso pode. Só não vai poder quando tiver ND, não definido, tá? Então, até o 3, né? Do menos infinito ao 3, né? Ou seja, qualquer valor de x menor ou igual a 3, que o 3 está incluído, ou x maior que 4. Por que não botei igual? Porque não vai definir, né? Vai ficar excluído, certo? Porque está no denominador, não pode 4, tem que ser só maior que 4, ok? Em intervalo, antes do 3, que é menos infinito, ao 3 fechado, porque está incluído o 3,
e do 4 aberto, porque o 4 está excluído, até o mais infinito, ok? Vamos para a próxima. Essa aqui também é um pouco mais chatinha de fazer, mas nada demais não. A mesma situação, não é a mesma situação. Aqui estou vendo o seguinte: o radical só está de dissipar está no numerador e no denominador só está uma expressão linear, né? E linear quando não tem nada aqui, tá? No caso é 1, tá? Uma expressão linear em que não pode entrar um valor para o x. O que tem vai preocupar mais com quem? Com o de cima, né? Porque ele vai dar um pouco mais de trabalho. O de baixo é só você ver quem é a raiz dele, 5. Então não pode entrar o 5, entendeu? Se entrar o 5 aqui, 0. Aí, então quer dizer que o 5 não pode entrar no domínio. O de cima temos que fazer a expressão. O que tiver aqui dentro maior ou igual a 0, certo? E a outra restrição, 5 menos x, tem que ser diferente de 0, não pode ser 0. Então vamos lá. Para resolver essa inequação do segundo grau, porque tem, né, x ao quadrado, a gente vai supor que está igual a 0, tá? Se for igual a 0, eu pego o menos 16, jogo para lá, fica igual a 16, certo? Então, quais são os números que ao quadrado dá 16, né? Tanto ser o 4 quanto o menos 4, né? É só fazer a raiz quadrada de 16 e colocar mais ou menos, tá? Claro que isso aqui está bem resumido. Vou fazer uma aula sobre isso. E no outro lado, eu tenho 5 aqui, passo para o lado do 0, menos 5. O x está negativo, multiplico por menos 1, fica os dois positivos, né? Menos e menos dá mais, né? Ok, então temos aquilo que já tinha feito. Não precisa nem fazer essa conta, era só falar que x era diferente de 5, porque já tá na cara, ok? Agora, como é que eu faço uma inequação segundo grau, tá? Perceba olha aqui, observando aqui essa reta, vocês vão lembrar que o gráfico da equação do segundo grau é uma parábola, certo? Aí, se é positivo, x ao quadrado, é concavidade voltada para cima, assim. Se é negativo, é concavidade voltada para baixo, tá? Como é que eu faço a análise de sinal aqui, né? Primeiro, eu colocar as raízes, 4 ou menos 4. Começando pelo menos 4, que é menor, e o 4, que é maior. Depois, vocês vão fazer o seguinte. Ver aqui para qual lado é maior ou igual a 0, certo? Para ser maior ou igual a 0, perceba aqui. Tá vendo o 4 e menos 4? Esse aqui é o gráfico dele. Tá abaixo do eixo, tá vendo aqui? Tá abaixo da reta. Então, aqui é a parte negativa, menor ou igual a 0. Então, eu não quero essa parte. Eu quero o quê? Essa parte do lado. Que está maior, né? Está acima do eixo. Ou seja, ele passa a ser positivo depois do 4. E passa a ser positivo também antes do 4, né? Positivo antes do menos 4 e positivo depois do 4, certo? Então, aqui e aqui. Ok? Mas lembrando também, não esqueçamos do não pode ser 5, ou seja, antes do menos 4 pode qualquer valor. E depois do 4 pode qualquer valor também? Não, a gente vai colocar o 5 aqui aberto, porque não pode entrar. Aí estou fazendo uma interseção dos dois, né? Ou seja, qualquer valor abaixo do menos 4, né? X menor ou igual a menos 4. O x pode ser qualquer valor entre 4, pode ser o 4, mas o 5 não. Aí bota aberto. União do que pode ser depois do 5. Certo? No caso são 3, né, intervalos aqui. Ou seja, qualquer valor antes do 4 ao menos 4. Depois do 4 ao 5. A gente não pode fazer direto por causa do 5, tá? Do 4 ao 5 que está aberto. E do 5 em diante. Então, essa aqui é uma questão um pouco mais trabalhosa. Mas a gente vai fazer mais questões. Aguarde as próximas aulas. Até mais.